Propõe que a gente vá para Santos, nossa gloriosa Santos, e vai ser, claro, com a nossa repórter Bia Manfredini, até porque hoje o presidente Lula e o governador Tarcísio, em tese antípodas, desafetos políticos, estarão juntinhos num evento e muito esperado, tá? Literalmente há quase 100 anos pelos paulistas, quase um centenário aí, e é o lançamento do edital do túnel submerso que vai ligar Santos ao Guarujá. Será que agora vai? Vamos descobrir com a nossa querida Bia Manfredini. Pode falar, Bia. Oi, Marinho. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aí no Morning Show. Já tenho alguma dificuldade de ouvir vocês, porque os preparativos para esse evento, que vai reunir o presidente Lula e o governador do estado, Tarcísio de Freitas, estão sendo finalizados e o evento acaba daqui a pouquinho. Nós já estamos aqui posicionados e preparados. Está marcado para começar esse evento às 10h30 da manhã e é o evento de lançamento do edital do Túnel Santos Guarujá, a maior obra inscrita no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e é uma obra conjunta do governo federal com o governo do estado, no total uma obra aí que equivale a 6 bilhões de reais. Há algumas semanas a gente contou aqui para vocês no Jornal da Manhã, no Morning Show, na programação da Jovem Pan, sobre uma conversa que Lula e Tarcísio tiveram juntos para definir quem soltaria o edital desse túnel Santos Guarujá, que é o primeiro submerso do Brasil e será o maior da América Latina, com 1,5 km de extensão. E aí, na conversa que Tarcísio e Lula tiveram em Brasília, se decidiu então que o edital sairia por São Paulo. Nessa conversa, Tarcísio argumentou que São Paulo conseguiria fazer isso de forma mais célere, mais rápida do que o calendário do governo federal. Então nós temos leilão previsto para o meio do ano, sendo que inicialmente no calendário do governo federal a previsão era de leilão para a construção dessa obra apenas em outubro. Então hoje os dois estarão juntos aqui nesse evento. No ano passado, também em fevereiro, Tarcísio e Lula também se reuniram aqui no Porto de Santos para a comemoração de 132 anos do Porto, também para o aviso dessa obra. Estavam na época bem, cochicharam um no ouvido do outro, conversaram. Tarcísio foi vaiado e Lula o defendeu no evento. E hoje, então, mais uma vez, estão aqui. A gente vai acompanhar tudo e trazer para vocês, claro, os detalhes. Lembrando que, além do túnel Santos Guarujá, também será anunciado um financiamento do BNDES de mais de 2 milhões de reais para a extensão da linha 2 verde do metrô aqui no estado de São Paulo. Marinho. É isso aí, Bia Manfredini. Obrigado demais pelos detalhes e, claro, sempre aí em cima do lance. Agora, a nossa Bia Manfredini também foi muito certeira aqui em relembrar esse encontro dos dois grandes protagonistas da política nacional, o governador Tarcísio de Freitas, o presidente Lula, que eu não sei se vocês lembram, mas houve um momento de constrangimento e eu não queria estar na pele do Tarcísio naquele momento, até porque a militância petista reunida naquele evento para celebrar os mais de 130 anos ali do Porto de Santos, começaram até a entoar o canto ali de volta pro PT, e restou ao Tarcísio um belo sorriso amarelo, tendo que ter um jogo de cintura para também não se deixar marcar demais. Mas não deixa de ter sido um constrangimento. Será que a gente vai ver algo parecido novamente? Porque também os ventos políticos mudaram, né, Pepe? Não, exatamente, né? Os ventos políticos mudaram completamente. Você vê a aprovação do Lula caindo e o Tarcísio mantendo constante e até subindo em alguns pontos, né? Mas tem um ponto interessante sobre essa matéria, né, que eu queria colocar aqui, é como que é um projeto para ser aplaudido, né? Não é normal você ver um arranjo institucional que o poder público da União, junto com o poder executivo estadual, fazem projetos em comum para o bem da sociedade e para o bem do Brasil, né? Até porque o Porto de Santos é o porto que escoa a maior quantidade de grãos, alimentos e produtos para o Brasil todo, né? E esse porto vai ser um bem para o Brasil todo. E o arranjo institucional ainda permite, Marinho, com que a travessia, que poderia demorar horas, né, com a balsa, seja feita em 5 minutos. Inclusive beneficiando a população, porque o pedestre e o ciclista não irá pagar as tarifas, né? O pedágio. Então, ou seja, é um projeto que tem que ser aplaudido, né? Você vê que, independente de bandeira, independente de partido, independente de viés ideológico, quando os políticos querem trabalhar para o bem da população, sempre o resultado é bom e o resultado é adequado. Isso aí fica discutindo paternidade, né? Que é o que mais importa. Não, peraí. Mas isso aí, ok. É um desejo, é algo ideal, louvável, mas tá de brincadeira aí, né, velho? Tá de brincadeira, né? O que mais a gente vai ver vai ser cotovelada para ver quem é que vai cortar o lacinho, quem vai botar a plaquinha, quem vai colher os frutos. Ô, Mano Ferreira, pelo amor de Deus. Já vou contigo, mano. Tem muito pai, né?
Exatamente. Exatamente, mas eu vou fazer um rápido break só para quem está nos ouvindo. Sintonizados na rede Jovem Pan de Rádio, Morning Show, volta já já. A gente segue adiante aqui a todo vapor para vocês e lembrando, né, é de um simbolismo imenso essa obra, né? Mais de 100 anos aí para poder sair do papel, o edital sendo lançado, mas também tem um pano de fundo político na véspera do pleito de 26 aí, carregadíssimo, né? Será que Tarcísio vai vir sem risadinha dessa vez, mano? Vai vir assim firme igual uma rocha? Olha, Tarcísio tem tentado se portar como um político pragmático, que coloca o interesse da realização em primeiro lugar. Então, eu acredito que ele vai tentar manter esse tom, um tom de cooperação quando há um resultado maior a ser alcançado. Nesse caso, a tão aguardada obra do túnel Santos-Guarujá, que, como o PP já falou, vai ser muito importante do ponto de vista de infraestrutura para a diminuição do tão chamado custo Brasil, né? Ou seja, vai ficar mais fácil transportar, o comércio vai ficar mais barato de diversos bens em função dessa facilitação da infraestrutura para o porto. No fim das contas, é disso que a gente está falando. Isso ajuda a aumentar a produtividade do Brasil. E o aumento de produtividade quer dizer aumento de renda, aumento de poder de compra do trabalhador brasileiro. Num contexto em que temos falado tanto sobre inflação corroendo a capacidade do cidadão de ir no supermercado e levar as compras para casa, ter notícias que trazem uma esperança de aumento futuro de produtividade é algo que aquece o coração. Meus amigos, e tudo isso num contexto realmente que uma pesquisa da Genial Quest saiu hoje mais cedo, acho que vale a pena até a gente repercutir aqui para vocês entenderem, a aprovação do governador Tarcísio de Freitas segue ele se mantendo estável acima dos 60%. 60% é basicamente uma reeleição garantida se ele realmente se mantiver aqui em São Paulo. Eu só pedi para liberar o pontinho aqui, minha diretora Helena, queridíssima, até porque vale a pena a gente tentar entender. A aprovação de 60% no estado de São Paulo para Tarcísio, já o governo Lula em São Paulo e os principais estados do Sudeste superando a desaprovação de 60%, é um péssimo prenúncio aí das possibilidades no ano que vem para o PT, mas eu queria ouvir vocês, a análise de vocês, porque se a aprovação do Tarcísio, Aninha, já está maior do que a aprovação do Enem. A taxa de aprovação do Enem, 60%, é muita coisa. Não, é muita coisa e eu acho que não deixa de ser um sinal da população de que ela está um pouco cansada dessa dualidade, dessa briga, Bolsonaro, Lula, que ela realmente está colocando as suas expectativas em alguém novo, alguém que se mostra capaz de dialogar, alguém que consegue ficar ao lado do presidente Lula num evento que traz benefícios para a população. É um pouco que a gente viu também nas eleições municipais agora no fim do ano aqui em São Paulo. Alguma tentativa de colocar panos quentes nessa inflamação toda, direita, esquerda, blá, 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 mimimi, e mostrar que tem um outro caminho, que tem um caminho de moderação, que tem um caminho de diálogo. A gente está vendo um esforço do governador em melhorar as questões relacionadas principalmente à segurança. Ele tem tido iniciativa, ele tem conseguido se comunicar com a população nesse sentido, que é também muito importante, que tem sido uma crítica nossa aqui com relação ao governo federal. Então, assim, se ele decidir pela reeleição aqui em São Paulo, eu não vejo ninguém capaz de ser um adversário parelho para ele, capaz dele ser reeleito em primeiro turno. Agora eu quero ver, vou botar na saia justinha aqui, quero ver sim ou não, governador ou presidente, qual será o cargo que Tarcísio de Freitas disputará em 2026? Só aqui no palpitômetro do Morning Show, PP. Governador, vai ser disputar a eleição. Também governador e espero que seja governador. Bolsonaro mantém inelegível, aponta para ele, ô Tarcísio, é missão aí. Ele segue pro governo. O plano A, B, C dizem que é o Bolsonaro, mas eu acho que pode ter um movimento sim para que essa conjuntura política possa mudar. Como se ele fosse aclamado no final. David, você está sabonetando, meu irmão. É governador ou presidente? Governador ou presidente? Presidente. Ó, agora veio bem. Esse é o David que eu gosto. Agora sim. E você, Manão? Eu acho que vai ser para governador porque ele precisa que Bolsonaro desengarrafe o caminho do trânsito, né? E ao que tudo indica, esse desbloqueio da via não vai acontecer nem tão cedo. Pepe, eu já vou te ouvir, não sei antes de recepcionar todo mundo que está nos ouvindo também. O tema da vez é a aprovação de Tarcísio de Freitas se mantendo estável na casa dos 60%, 61% no caso. Isso tudo de acordo com o levantamento do Instituto Genial Quest, que saiu hoje mais cedo e entrevistou 1.644 pessoas
aqui no âmbito do território do glorioso estado de São Paulo. Então, PP. Não, tem ponto importante, Marinho, que assim, todo mundo sabe que o Kassab está se articulando para ser vice-governador do Tarcísio, não é? Isso aí tá. Então, dificilmente o Kassab vai, na articulação, Kassab como político mais hábil do Brasil, deixar o Tarcísio fugir, deixar uma eleição teoricamente fácil para a eleição do estado de São Paulo e disputar uma eleição incerta para a presidência da República. Mesmo com toda... Mas tem um movimento já rolando. O Tarcísio, ele mudou as redes sociais dele, já colocou o primeiro vídeo ali demonstrando uma obra com um tom mais humorístico. E tem um Manga, que é prefeito de Sorocaba, que está bastante visível, inclusive a gente entrevistou ele aqui, que já está se articulando para que seja o substituto de Tarcísio, caso essa... Nossa, mas tem tantas pessoas na fila do pão. Não, mas... Se o Tarcísio não sair... Mas você pode... Eu vou fazer igual você faz. Diante das apostas, eu aposto que não, pode acontecer. Não, mas você acha que o Manga sairia para governo? Eu acho muito improvável. Ele teve uma pesquisa recente que deu, inclusive, enfim, acima de 10% para um prefeito de uma cidade média como Sorocaba. Claro que ele é um fenômeno de rede social e é isso que explica essa pontuação impressionante. Só que é o seguinte, meus amigos, volto a repetir aqui um dos mantras da minha vida. Na política e na vida, Mano Ferreira, jamais duvide do impossível, porque às vezes ele é o mais provável de acontecer. Não é isso? Não é isso? Pois é, e sabe uma coisa que eu acho que vale destaque nessa pesquisa da Genial Quest que saiu? Eles perguntaram para o eleitor o seguinte: você quer votar para a presidência num candidato que seja Lula ou alguém apoiado por ele, Bolsonaro ou alguém apoiado por ele, ou alguém que não tem o apoio nem de um nem de outro? Basicamente, o eleitorado brasileiro está dividido em 3 terços. E sabe qual é o terço maior? O terço dos chamados isentões, aqueles que querem votar em alguém que não seja nem apoiado por Lula nem por Bolsonaro. Isso é um indicador importante para a movimentação até 2025. Mas, mano, isso aí aconteceu em 2022 também. Eu venho falando isso faz tempo, né? Que a polarização do Brasil é uma polarização fictícia. Você pega o resultado das eleições, pouquinho mais de um terço votou no Lula, pouquinho menos de um terço votou no Bolsonaro, ou seja, 2 terços não queriam o Lula e 2 terços não queriam o Bolsonaro, né? Ou seja, com toda certeza, se surgir um candidato que consiga, né, dialogar com essa parcela da população, ele vai ser competitivo. O problema é que a polarização não dá espaço para nenhuma pessoa surgir, nenhuma ideia nova surgir. Esse é o grande problema. Ainda sobre a situação do Tarcísio aqui, pessoal, ele... marcou ali uma desaprovação de 28%. Para vocês terem uma noção, o principal adversário dele em 2022 para o governo de São Paulo foi Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda, que pontuou no primeiro turno de 2022 35%. Ou seja, há menos eleitores hoje em dia que desaprovam Tarcísio de Freitas que votaram no seu principal adversário no primeiro turno de 2022. Então, realmente, eu vi uma piada infame aqui, digna de tiozão do Zap, minha caraninha, dizendo que a aprovação do Tarcísio está igual o chip novo do Bolsonaro. Passou dos 60 e segue subindo, tá ok? O que você acha? Mas, Marinho, eu acho que tem algo aí importante. Isso pode mudar muito rápido, né? Da forma como essa aprovação vem subindo, e eu espero que não mude, porque a gente tem que torcer aqui para sempre as pessoas fazerem bons governos e terem altos índices de aprovação. Não é isso que eu tô falando. Eu só acho que talvez muito cedo para a gente cravar que, olha, por conta da aprovação que ele tem hoje, em fevereiro de 2025, já é uma reeleição ganha em 2026. Porque a gente sabe bem que tanta coisa pode acontecer nesse meio tempo, eu acho difícil da gente falar. Mas, com certeza, são números que chamam a atenção. Não, vamos ver. A questão... Em relação ao Tarcísio, o grande mistério vai ser se realmente manter a inelegibilidade do Bolsonaro e, na hora H, com áreas de convocação, né, de ser aclamado ali, ungido pelas massas como uma missão que ele teria que encarar. E aí, ele fica menos tempo aí nos holofotes, menos tempo virando vidraça, e ele, enfim, aparece ali no final quase como um herói montado no cavalo branco. Mas quem é a pessoa mais próxima dele hoje que tem condições de concorrer à presidência? Tem tantos outros, tem os filhos, tem mas tantos outros ligados ao Bolsonaro. Eu acho que a Michelle, os filhos... Agora tem uma questão também, Maria, que é o seguinte, né? Eu gosto sempre de ressaltar esse dado, né? É difícil um governador do estado de São Paulo ganhar ressonância nacionalmente. Opa! Todos os candidatos a presidente da República que serão do governo do estado de São Paulo, tirando o Jânio Quadros, perderam as eleições. E tem uma razão para isso, né? A pauta paulistana, a pauta paulista, é uma pauta que, às vezes, né, contraria os interesses do Brasil todo, né?
Então, muito difícil o cara ter um projeto nacional que ganha aderência nacionalmente e governa o estado de São Paulo. E só outro ponto que eu colocar aqui, que eu acho que é importante destacar, o governador do estado de São Paulo, qualquer um que seja, tem uma situação muito cômoda, na minha opinião. Por quê? Porque há um benefício de muitos anos do PSDB no governo do estado de São Paulo, que todos os projetos já estão estruturados, todos os pipelines, cronogramas de projetos já estão definidos, né? O governador senta na cadeira e é só deixar no banho-maria que vai fazer um governo bem avaliado pelo cidadão. Não tanto assim, né? Não deixou pavimentado dessa forma como você está falando, não. Porque, por exemplo, tem alguns aspectos que o Tarcísio tem uma grande diferença do PSDB em relação à valorização dos funcionários públicos, por exemplo, que ele está atraindo para ele. O que ele fez especificamente? Deu aumento para os policiais, que nunca na história teve um aumento tão significativo. Não, nunca teve um aumento tão significativo. Modesto. Sempre foi a reclamação da classe, porque eu acompanho. Mas você concorda que isso aqui é aumento não é uma reforma estrutural, né? Não é reforma estrutural, mas eu estou dizendo de diferença. É perfumaria? Agora, em relação à infraestrutura também, está inaugurando obras, a gente acabou de falar disso. Eu falei, David, todos os projetos de infraestrutura que o Tarcísio apresentou e aprovou e fez o leilão, são projetos que estavam no cronograma do governo anterior. Todos. Mas quem está fazendo? Todos. Mas agora tem uma diferença. Todos. Tem uma diferença. Ele não fez nada. A única coisa que o Tarcísio fez, que é dele, é a Escola Cívico-Militar. É o único projeto do Tarcísio, 100% do Tarcísio, a Escola Cívico-Militar. É o único. Mas o fato é que está bem aprovadíssimo. Mano, dando números finais a esse bloco aqui. Não, eu acho que tem um ponto interessante nisso que o PP traz, que é uma espécie de paradoxo da percepção. Porque quando a gente compara a qualidade do governo em São Paulo ao longo dos anos com o resto do Brasil, não há dúvida de que há um legado ao longo desses últimos anos. O São Paulo foi bem administrado na comparação com outros estados, que muitos estão quebrados, muitos estão com a dívida desequilibrada e no caso de São Paulo a coisa está nos trilhos, assim, a gestão está ok. Então é engraçado que o PSDB conquistou uma grande rejeição por parte do próprio eleitor de São Paulo, mas na prática, quando a gente olha, houve um legado acima da média nacional. No meio de tantas incertezas, uma certeza é que falta mais de 500 dias até a gente descobrir quem é que realmente vai nos governar pelo próximo quadriênio ali de 2027 a 2030. O tempo está passando, hein? Pelo amor de Deus. 10h37 por aqui, meus caros e minhas caras. E olha só, pessoal, eu proponho agora que a gente vire a página completamente. O Morning Show tem disso. Claro que muita água vai passar ainda debaixo dessa ponte política rumo a outubro de 26.